Oi, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Primária Sud Vem e Segue-me. E o tema da nossa aula de hoje é uma voz de alegria para os vivos e os mortos. E vamos estudar a doutrina e convênio 125 ao 128. Vamos lá? Na sessão 125, o Senhor, então, ele instrui os santos, amiguinhos, a se reunirem nos lugares determinados por ele. E naquela época, eles estavam no estado de Iowa e era necessário que aquele povo se reunisse ali. E hoje, em nossos dias, o Senhor ele nos dá a instrução para nos reunirmos nas nossas estacas, nas nossas alas, ramos. Não é mais necessário abandonarmos nossas casas para integração de Sião, tá? Hoje isso acontece nas nossas unidades. Então, quando você participa das atividades da sua estaca, você está integrando com os santos, conforme o Senhor determinou. E na sessão 126, algo muito importante acontece aqui, tá? Brigham Young, na época, tá? Um elder, e ele era muito amigo do profeta. Ele havia servido várias missões, tá? Ao longo de poucos anos, ele serviu muitas missões de 3 a 5 meses e posteriormente ele serviu outras missões de tempo maior, mais de 2 anos, tá? E aqui o Senhor ele instrui Brigham Young que ele não precisava mais deixar a sua família para servir outras missões. Então, imaginem como que seria para vocês deixar sua família para servir ao Senhor em missões, tá? Durante 5 verões e depois ser chamado para servir em outro país por quase 2 anos. Não, em uma situação onde a família não estava ficando bem, não estava com segurança nenhuma, tanto financeira quanto de saúde. Imagine que vocês iriam sair e não tinha certeza, né? Não sabiam a certeza se voltariam e encontrariam seus entes queridos ali. Como que você se sentiria por ter de deixar sua família tantas vezes? E como você se sentiria se fosse o responsável por prover as necessidades da sua família? E mesmo assim ter de deixar sua família por um tempo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre o sentimento desse homem, tá? Aqui é o elder Brigham Young. Anos depois, ele seria, né, o próximo presidente da igreja. E algo muito importante da vida dele, tá? Diz o seguinte: depois que Brigham Young se filiou à igreja, em abril de 1832, ele serviu várias missões por 9 anos. Sua primeira missão foi durante o inverno, depois de ter se batizado. Depois, ele serviu 5 outras, incluindo a participação no acampamento de Sião. Ocorreram, então, em todos os verões, de 1833 a 37, as próximas missões que ele serviria. E a duração dessas missões eram de 3 a 5 meses, tá? E em 8 de julho de 1838, Brigham Young, então, com os demais apóstolos, ele foi chamado para servir na missão na Grã-Bretanha. Eles seguiram as instruções do Senhor para deixar a missão em Far West, Missouri, em 26 de abril de 1839. E Brigham Young e outros apóstolos passaram os meses seguintes em Iowa e Illinois, preparando-se para viajar para a Grã-Bretanha, a próxima missão a qual o profeta havia instruído, né, que alguns líderes iriam. E no início do verão de 1839, ocorreu naquela região uma epidemia de malária. E eles também contraíram a doença. Na nossa época, ano passado, nós vivemos algo semelhante, né? Com a pandemia do Covid-19, muitos missionários estavam deixando suas famílias para servir em meio à pandemia. Muitos já estavam servindo, estavam retornando a seus lares,
e seriam designados para terminar suas missões em seus países de origem. Isso aconteceu também com meu filho. E receber um filho em casa, em meio à pandemia, e saber que ele iria sair para continuar servindo, né? É algo, né, ainda assustador para os pais que precisam apoiar seus filhos a servirem uma missão. Com certeza para esses jovens também é assustador, eles não sabem o que aconteceria pela frente, né? O que aconteceria com seus entes queridos que estavam ficando. E assim como tantos missionários que contraíram, né, a Covid-19, meu filho também teve Covid-19 no campo missionário. Brigham Young, nessa época aqui, ele também contraiu a malária, na época era malária, né? E ele, como outros apóstolos, como outros missionários que teriam que deixar suas famílias ali doentes, tá? Ele teve que deixar a esposa doente, que havia acabado de ter o filho dele, né? O mais novo filho dele, um bebezinho. E assim, são tantas as situações, né? Uma situação de pobreza, uma situação de dificuldade, mas eu acho que o mais agravante é o de saúde, né? E eles tinham uma fé tão grande, mas tão grande, e mesmo assim ele sabia daquele propósito. Claro que ele tinha muito amor por sua família, ele sentia de ter de deixar sua família, com certeza. Mas o amor ao Salvador era muito maior e ele entendia o propósito. E essa frase dele aqui eu trouxe, né? O como que Brigham Young se sentia, tá? E o como ele reagiu a tudo isso, tá? E a frase dele é: estava determinado a ir à Inglaterra ou morrer tentando. Minha firme resolução era fazer o que fosse exigido de mim no Evangelho da vida e salvação ou morrer tentando. Essa é a frase do Elder Young na época, posterior presidente Brigham Young, e eu gosto dessa frase dele, né? Ele estava determinado a servir aquela missão ou morrer tentando fazê-la. Para ele tinha uma fé tão grande, uma resolução tão grande daquilo que foi exigido dele pelo Senhor, que ele não ia deixar para trás. Ele não ia largar aquele trabalho. Recentemente um jovem, já falei dele em outra aula, um jovem aqui da minha estaca, filho do nosso conselheiro da estaca, ele prestes a ir para o CTM, cumpriu o chamado missionário dele de tempo integral, a mãezinha dele veio a falecer e ele, com o pai e os irmãos, irmãozinhos pequenos ainda, ele teve também essa firme resolução de fazer o que era exigido dele naquele momento. Por mais que ele havia e ainda passa pela dor, né, de ter perdido a mãezinha nessa vida mortal, ele sabe a determinação, ele sabe o plano do Senhor para a vida dele, para a vida da mãe dele, mas especialmente para a vida das pessoas que estão lá aguardando serem ensinadas sobre esse evangelho. E isso continua acontecendo hoje. É bom a gente ter esses exemplos nas nossas vidas de pessoas firmes e convictas e resolutas a fazer o que é certo, a fazer o que o Senhor exige. E eu sou bem grata pelo trabalho missionário que o Elder Oliveira está servindo na missão no Sul. Em Doutrina e Convênio 126, do 1 ao 3, o Senhor ele fala para Brigham Young, então, tá? E eu gostaria de ressaltar o versículo 1 e 2, tá? É onde ele fala: querido e bem-amado irmão Brigham Young, em verdade assim diz o Senhor, meu servo Brigham, não mais se requer de ti que deixes tua família como em tempos passados, porque tua oferta me é aceitável. Tenho visto o teu trabalho e tua lida nas viagens que fizeste pelo meu nome. Brigham Young ele fez um excelente trabalho. Ele fez uma obra maravilhosa. E eu destaquei essa frase aqui porque tua oferta me é aceitável.
E a pergunta para nós, amiguinhos, é como que nós estamos servindo ao Senhor? Nós podemos fazer um trabalho ao Senhor dentro dos nossos lares, tá? Com os nossos pais, que ainda não são membros da igreja, com nossos irmãos, com os nossos avós, nossos tios, nossos primos. Então, dentro da nossa família, tá? Existem muitas pessoas pelas quais nós precisamos fazer o trabalho da obra missionária. E o Senhor, Ele quer que nós façamos esse trabalho, tá? Ele quer também que a gente reúna os nomes, a história da nossa família, anotando quem são os nossos antepassados, onde que eles moraram, qual a data de nascimento e falecimento deles, dos nossos tios, avós, de toda a nossa família, do lado da nossa mãe, do lado do nosso pai. E quando a gente fizer esse trabalho, é necessário que essa frase seja para nós também. Querido e bem-amado irmãozinho, esse amiguinho que está aí assistindo a aula com a sua família, a tua oferta ela precisa ser aceitável ao Senhor. O trabalho que você faz hoje, ele precisa ser aceitável ao Senhor. E é necessário que seja feito esse trabalho. E eu vou mostrar para vocês, em Doutrina e Convênio 126, do 1 ao 3, quando ele fala que esta tua oferta me é aceitável, quando ele fala para a Brigham Young, é porque nós aprendemos algo lá atrás em outras aulas que define por que essa oferta dele era aceitável. Porque ele serviu com um coração e uma mente solícito. Lembra que nós já aprendemos sobre o que é ser solícito? E ter um coração e uma mente solícita significa que nós somos rápidos para servir, rápidos para agir, rápidos para fazer o que deve ser feito. Não precisamos esperar alguém falar o que nós precisamos fazer na obra de Deus, dentro de nossos lares. É necessário que sejamos solícitos, que tenhamos uma ação de nossa própria vontade e que essa ação seja rápida, tá? No reino de Deus, as coisas têm que acontecer de uma forma mais rápida, né? A segunda milha, como é dito. E isso significa fazer mais de nossa própria e livre vontade. E eu trouxe aqui para vocês um pedacinho, tá? Da obra missionária de Heber C. Kimball e do presidente Brigham Young, tá? Assim como de outros líderes. Mas vamos ver esse pedacinho que fala sobre essa missão deles. Disponível, tá, no esboço da semana. E o pedacinho que eu vou deixar aqui com vocês é esse aqui. Na seção 64 de Doutrina e Convênios, o Senhor delineia um dos princípios básicos de Sião. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita. Esse princípio de devoção total a Deus é um elemento essencial na vida de quem procura trazer à luz a causa de Sião, que é a causa de Cristo. Elder Kimball trabalhou nessa causa, servindo honrosamente como missionário na Inglaterra e convertendo centenas de pessoas. Depois atendeu o chamado do profeta de construir uma cidade nos terrenos pantanosos do Mississippi. Depois houve outro chamado para voltar à Inglaterra em missão com o Quórum dos 12. Alguns recusaram o chamado. Mas Elder Kimball não teve dúvidas, apesar de ele, Brigham Young e as respectivas famílias estarem de cama com malária. Juntou fogo, filho. E traga-me um gole, sim. Bom, menino. $9 é tudo que eu tenho para lhe dar. Não, Heber, leve-o. Não. Não se preocupe com Brigham Young. O Senhor cuidará de nós. Tome conta de sua mãe e irmãos durante a minha ausência, certo? Eu já estou pronto para ir.
Pare! Difícil, não? Levantemos para saudá-los. Salve! Salve! Israel! Deus os abençoe. Deus os abençoe. Adeus. Vamos. Depois disso, senti alegria e gratidão em ver minha mulher de pé, em vez de deixá-la na cama. Já que eu sabia que não voltaria a vê-los antes de 2 anos ou mais. Quem procura contribuir para o progresso de Sião deve fazer como Heber C. Kimball, oferecer ao Senhor o coração e a mente solícita. Ok, então é isso que o Senhor ele espera de nós. Esse exemplo como do Elder Heber C. Kimball, como do Elder Brigham Young, como do Elder Oliveira, missionário da Estaca Uberlândia, que mesmo após a mãe dele morrer, ele e o pai ficar com as crianças, ele resolutamente quis servir ao Senhor, de uma forma com um coração e uma mente solícita. Tá? É isso que o Senhor ele espera de nós, isso acontece hoje em nossos dias. A nossa volta é cheia de exemplos, tá? De pessoas que servem com o coração e uma mente solícita. E nós precisamos servir assim, para que as nossas ofertas, nossos serviços, sejam aceitos pelo Senhor, amiguinhos. Então pensa na sua família, tá? Quem ainda não é membro da igreja, que precisa de ouvir sobre Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, para que eles possam melhorar suas vidas. E vai lá e compartilha. Então, a sessão 128 de Doutrina e Convênios é uma mensagem extremamente importante, tá, para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E em agosto de 1840, Jane Newman ouviu com tristeza o profeta Joseph Smith falar no funeral de seu amigo Seymour. O filho adolescente de Jane, Cyrus, também tinha falecido recentemente. Sua tristeza era ainda maior porque Cyrus nunca tinha sido batizado e Jane estava preocupada com o que isso significaria para sua alma eterna. Joseph sabia como ela se sentia. Ele pensou a mesma coisa com relação ao seu irmão Alvin, que morreu, que também havia morrido antes de ser batizado. E por esta razão, o profeta ele resolveu contar a Jane e a todos no funeral que o Senhor lhe tinha dado uma revelação sobre aqueles que morrem sem receber as ordenanças do Evangelho e o que podemos fazer para ajudá-los. A doutrina do batismo pelos mortos deixou os santos muito felizes, amiguinhos. Eles tinham a esperança de que seus antepassados não sofreriam. E imediatamente eles começaram a pensar nos seus pais, nos avós, em outros parentes falecidos, e agora eles sabiam que havia esperança para eles. O profeta havia testificado e ensinado. Joseph ele sentia a mesma alegria e usou uma linguagem cheia de entusiasmo para expressar o que o Senhor lhe havia ensinado sobre a salvação dos mortos. Que as montanhas gritem de alegria e todos vós, vales,
clamai em alta voz. E todos vós, mares e terra seca, contai as maravilhas de vosso eterno Rei. E assim, uma doutrina da Igreja de Cristo, que é o batismo vicário, tá? Ou seja, em favor de alguém, essa doutrina nos mostra a importância do batismo, tá? Não só para os vivos, mas também para quem morreu sem participar dessa ordenança, sem fazer essa ordenança, sob a autoridade do sacerdócio. E isso acontece hoje nos templos, tá? Aqui são duas pias batismais dentro de templos, tá bom? E o batismo para as pessoas que já faleceram, tá? É feito por alguém que já é batizado, acima de 12 anos, tá? E no local sagrado, nas pias batismais dos templos, não são feitos nas capelas. Batismo por pessoas vivas são feitos na capela. Batismo vicário, ou seja, batismo por quem já faleceu, em favor de alguém que já faleceu, é feito somente no templo, tá? Em uma pia batismal linda como essa aqui, a qual uma pessoa é batizada em favor de outra, tá? Então, por exemplo, eu posso ser batizada por algum antepassado meu que já faleceu, tá? No templo, eu vou batizar em favor dessa pessoa, tá? Eu vou ser um representante dessa pessoa já falecida. E mulheres representam as mulheres, tá? E homens representam homens. Eu não posso batizar por um antepassado meu masculino, posso batizar por um antepassado meu feminino, tá? E essa ordenança, tá? Ela vem para que seja cumprido todas as ordenanças em favor, para que as pessoas alcancem a exaltação um dia. E com certeza todos que faleceram antes de nós, eles aguardam com ansiedade, tá? Com muita esperança que nós, que já somos membros da igreja, possamos fazer esse trabalho por eles. E assim nós terminamos nossa aula de hoje, amiguinhos, tá? Sei que essa ordenança ela é muito importante, sei que essa ordenança ela só pode ser feita no templo. E eu sei que o Senhor ele tem um grande propósito na vida de cada um de nós. E Ele quer que nós façamos o melhor por nossos familiares nessa vida, tá? Nessa vida mortal, bem como que nós possamos fazer a história da nossa família e ter todos esses nomes de quem já foi para o outro lado do véu, tá? Que nós possamos fazer essa ordenança do batismo por eles também. O batismo e que as nossas obras elas possam ser aceitas pelo Senhor, tá? Se nós fizermos com o coração e uma mente solícita, se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, tá? Por reconhecermos que essa obra dele tem uma extrema importância, ele sempre irá nos abençoar. E essa aula que eu compartilho com vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.